Hey, seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu vou te falar aqui, eu vou te mostrar como você vai construir bons dashboards, relatórios em dashboards para suas campanhas de tráfego pago no MetaAds para negócio local, certo? Independente se você seja um gestor de tráfego, se você seja um dono do negócio, se você não seja nenhum dos dois e quer aprender a construir relatórios para melhorar os resultados da sua agência, seja você um colaborador, um copywriter, enfim, você que quer aprender a fazer esses relatórios para melhorar a sua análise, para mostrar para os seus clientes, para mostrar para a sua equipe, você precisa de um relatório em dashboard, tá? Por favor, não apresente as coisas mais em planilha, em textozinho do WhatsApp. Depois dessa aula aqui, você vai aprender como fazer relatórios de verdade para melhorar o seu serviço, a sua produção, a otimização das suas campanhas. Então, o primeiro ponto que eu já coloquei aqui na tela é para você entender a importância de um bom dashboard das suas campanhas. Primeiro ponto é que você vai levar uma percepção de valor melhor e maior sobre o seu serviço, tá? As pessoas vão ver que seu serviço não é um serviço ceboso, não é um serviço imundo. Você se preocupa com isso. Você vai poder cobrar mais dos seus clientes, tá? Você está prestando um serviço que poucos gestores prestam serviço. E agências grandes, para elas fazerem isso, elas vão cobrar mais dos clientes delas. E você não. Você vai colocar isso já no seu pacote para vender o seu produto ou o seu serviço. E você vai enviar relatórios mais rápido para os seus clientes, porque o primeiro trabalho é só fazer o relatório. Depois que está feito, você só vai clicar em dois botões, vai atualizar o relatório e enviar o relatório semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, enfim, como você preferir. E além disso, o que você precisa para fazer relatórios aqui no Looker Studio? Para fazer esses relatórios em dashboard, você precisa de uma conta no Extract, você precisa de uma planilha no Google, e você precisa do Looker Studio, que os relatórios vão ser feitos lá, tá? Você precisa dessas três ferramentas. A conta no Extract, eu tenho um vídeo aqui que vai aparecer em algum lugar nessa tela, e no final do vídeo também vai aparecer para você ir direto para ele, que é um vídeo onde eu ensino a você extrair os dados, não é o foco desse vídeo agora, que a gente vai ensinar você, eu vou te ensinar como você vai fazer o relatório, mas primeiro você precisa extrair esses dados. Se você ainda não sabe como extrair esses dados, tem um vídeo aqui no card, em algum lugar, ou no final, aqui na descrição também vai estar aqui embaixo, o vídeo onde eu falo para você sobre a extração de dados do Extract, tá? E nisso eu levo os dados para uma planilha e da planilha eu jogo para o Looker Studio. E se você está chegando aqui nesse canal agora, prazer, eu me chamo Alisson Galdino. Esse é um canal onde a gente tem aula de tráfego, funil, tudo que envolve o mercado digital, todos os dias aqui da semana. Acredito que é o primeiro canal no Brasil a fazer isso. Então, já que você está aqui, dá uma força no canal, se inscreve aqui, deixa um like, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui. E nesse momento a gente já extraiu os dados das nossas campanhas aqui para a nossa planilha, que é a base dos nossos dados. Agora que os dados já estão aqui, a gente extraiu através do Extract, tá? Eu te explico no outro vídeo sobre isso, se você ainda não sabe como funciona. Extraímos os dados, agora vamos colocar esses dados, jogar os dados no nosso Looker Studio. Se você ainda não conhece o Looker Studio, prazer, esse é o Looker Studio, o link também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E provavelmente o seu vai ter nada, o meu tem aqui vários relatórios, porque já faz mais de 3 anos que eu faço relatórios em dashboard aqui no Looker Studio. Então eu sou bem do início, desde que o Looker Studio começou a surgir, que não era Looker Studio. Hoje é Looker Studio, antes se chamava Google Data Studio. Então eu peguei essa transição aí do Data Studio para o Looker Studio, e se tornou um pouco mais completo, com algumas coisas adicionais, e ele vai atualizando a todos os anos, né? Então a primeira coisa que você vai fazer, provavelmente o seu não vai ter nada, se você ainda não construiu nada, você vai vir aqui em relatório em branco. Se você, aliás, antes disso, você pode ver, ele tem vários modelos aqui, olha, vários modelos. Se você quer pegar um desses modelos, tudo bem, você pode pegar. Eu não gosto de pegar esses modelos prontos, eu gosto de fazer o meu modelo do jeito que eu quero fazer. Então eu venho aqui no relatório em branco. Quando você clicar no relatório em branco, provavelmente ele já vai pedir para você adicionar a base de dados. Então, se ele pedir para você adicionar a base de dados, você vem aqui na planilha, olha, planilha do Google, você vai selecionar a sua planilha, que no caso é essa aqui que a gente já renomeou e tem ela certinha, vai selecionar a página da planilha, nesse caso a gente só tem uma página, vai adicionar. Quando você adicionar, ele já vai adicionar uma tabelinha aqui para você. Beleza, adicionou a tabelinha aqui para você. Se essa opção não aparecer, muito simples. O que você vai fazer para adicionar outras bases de dados? Você vai vir aqui em cima, olha, em recursos. Tá vendo aqui em cima em recursos? Você vem na primeira opção, adicionar fontes de dados adicionais. Então,
Aqui a gente já tem uma fonte de dados. Você quer adicionar outra? Clica aqui em adicionar a fonte de dados. Clica na planilha de novo e adiciona qualquer outra fonte de dados aqui, normalmente. É só clicar nela e clicar em adicionar. E você vai ter as fontes de dados. Então você pode adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 10 planilhas. Quantas fontes de dados você tiver aí para fazer seu dashboard. Beleza? Então, feito isso, agora a gente já tem os dados aqui. E o que a gente vai fazer? Quando a gente extrai os dados, lá na aula de extração, lá no vídeo de extração aqui dos dados, eu te explico que eu não extraio CPC, CPM, CTR, custo por mensagem, eu não extraio essas métricas. Por quê? Pensa aqui comigo. A plataforma do Facebook, ela faz o cálculo dela, dessas métricas. Ela é a dona dos dados. Ela tem os dados lá e é fácil para ela. Agora imagina a gente pegar esse dado, aí esse dado vai ser quebrado por dia. Esse cálculo vai ser quebrado por dia e depois vai ter que refazer o cálculo no dashboard. Olha a confusão aí, a gente tá quebrando um cálculo, quebrando ele por dia, depois tendo que refazer. Isso vai ficar uma confusão. Então eu só pego basicamente as métricas inteiras, digamos assim, que é o custo por link, impressão, métricas que não tenham cálculos. E os cálculos a gente vai fazer agora aqui dentro do Looker Studio. Então o primeiro passo que você precisa aprender a fazer no Looker Studio, que é importantíssimo, é calcular as suas métricas personalizadas. E como a gente vai fazer isso? Muito simples. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou tirar essa minha câmera desse lado, levar mais para o lado esquerdo, vou diminuir ela para cima. Ok. Então aqui, o botão que você vai clicar no canto mais inferior da sua direita é adicionar um campo calculado. Então você vai clicar em adicionar um campo e adicionar um campo calculado. Em adicionar um campo calculado, aqui você vai adicionar o campo que você quer calcular. E a primeira métrica que vamos puxar aqui é a métrica de CPC. Métrica de CPC é o custo por clique, tá? Você não precisa adicionar custo por clique se você entende muito bem a nomenclatura e a abreviação das métricas. O CPC é calculado como? Ele é o valor total investido dividido pelos cliques que tivemos no link. Então, para fazer o cálculo aqui no Looker Studio, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro puxar a função sum, eu acho que é sum, se pronuncia assim, sum, que é S-U-M. Aí eu vou dar um enter, ele vai abrir para mim os parênteses. E dentro do parênteses, agora eu vou colocar o spend. O spend cost amount é essa métrica que eu puxei aqui no meu relatório, que é a métrica de valor investido na minha campanha. Eu puxei essa métrica e agora eu vou dividir pelo somatório. Você sempre tem que puxar o somatório, tá? Porque esses dados aqui estão divididos por dia. Então eu tenho que puxar esse somatório aqui. Agora, é o valor total investido dividido pelos cliques. Então, o clique é o action, link cliques. Então, você vai pegar o valor total investido, o somatório do valor total investido, e dividir pelo somatório dos cliques. E você vai salvar. Concluir. Temos a nossa primeira métrica. Segunda métrica. Vamos adicionar aqui o nosso CTR. CTR é a taxa de clique no nosso link. Então, vou puxar a função sum de novo. A taxa de clique ele é dividida pelos cliques. Então, vou puxar o action, link, click. Lembrando que essa é através da plataforma e ferramenta que eu utilizei para extrair os dados, tá? Se você utiliza o Adveronix, outras plataformas, ou se você puxa os dados manualmente lá do Facebook, provavelmente a nomenclatura vai ser diferente. Mas só a nomenclatura, tá? O cálculo aqui é desse jeito, tá? Então, no CTR você vai pegar o somatório dos cliques e dividir pelo somatório das impressões. Feito isso, é só esperar ele validar a fórmula, salvar e concluir. Agora a gente vai adicionar outro campo calculado. Aliás, eu vou até ver um erro aqui que pode acontecer com você. O meu CTR aqui ele calculou errado. Ele tem que estar aqui em azulzinho como uma métrica, não como uma dimensão, que é o verdinho. Então vou ver aqui qual é esse erro. Provavelmente ele está identificando que alguma das métricas que eu coloquei, ela não está em número. Então isso que a gente vai ver agora. O que eu vou fazer? Eu vou excluir essa métrica. Aliás, eu vou vir aqui, olha, meu dashboard aqui em cima, olha, no pincelzinho aqui em cima que eu acabei de clicar. Vou dar um zoom in para melhorar aqui minha visualização. Vou aumentar isso aqui. Agora eu vou ver aqui as minhas métricas. Qual a métrica que eu puxei? A métrica que eu puxei foi Action Link Clicks. Ela está em número mesmo. Então vou deixar ela em número. Agregação padrão está em soma. Beleza? E a outra é impressão. Impressão
tá em número também. Ok. Eu vou continuar. Beleza. Deixa eu ver se agora eu vou excluir. É legal dar esses erros que pode dar esse erro para você também. Deixa eu excluir essa minha métrica. Para ver se eu consigo calcular ela novamente do jeito que eu imagino. Então vem aqui, olha. Vou concluir. Vou aqui em adicionar um campo de novo. Adicionar um campo calculado. Colocar o nome da métrica, que é o CTR. E agora eu vou novamente puxar a fórmula. O somatório dos Action Link Clicks dividido pelo somatório das impressões. Tá? Eu vou até colocar 2 parênteses aqui a mais para ver se ele não vai dar erro. Eu já fiz isso uma vez e esse erro desapareceu. Agora foi, ó. CPC aqui, CTR aqui também. O CTR para você tem que aparecer como métrica, tá? Se cada um desses que a gente fizer aparecer como dimensão, vai dar erro. Lembrando, dimensão é o verdinho, métrica é azulzinho, certo? Então vou aqui de novo em adicionar um campo calculado. Segunda métrica, custo por mensagem. Custo por mensagem, muito simples. A gente vai pegar o valor total investido e dividir por mensagem. Somatório. Eu vou pegar o spend dividido pelas mensagens, que as mensagens é um nome um pouco mais comprido, action, messenger, action, messaging conversation started. É um nome bem comprido, tá? Aqui na ferramenta que eu utilizo, que é o extract, mas dependendo de como for a sua ferramenta, a nomenclatura vai ser diferente. Esperar ele validar a fórmula, às vezes demora um pouquinho. Vou dar um salvar, ver se ele vai sem validar. Ah, foi. Então vou concluir. E às vezes se a gente salva antes dele validar, ele não salva aqui pra gente. E agora vamos calcular o nosso CPM. Para calcular o CPM, eu vou adicionar um campo novamente. Vou colocar aqui CPM, que é o nome da métrica. E o CPM, ele é o meu investimento total dividido pelas impressões totais multiplicado por 1000, tá? Que é o custo por 1000 impressões. Então vou puxar o somatório do investimento, que é o spend. Vou dividir, sempre lembre, olha, de passar a setinha aqui, olha, para fora do parêntese, tá? Fora do parênteses. Vou dividir pelo somatório das impressões e vou multiplicar por 1000. Só que preste atenção aqui. Se eu fizer essa conta, essa fórmula aqui agora, vai dar erro, porque ele vai calcular, ele não vai calcular na ordem que eu quero. Então, na matemática, para calcular na ordem que eu quero, eu tenho que fechar esses parênteses aqui, para ele fazer a divisão primeiro e depois fazer a multiplicação, certo? Então, eu quero primeiro que ele faça a divisão e depois multiplique, ok? Ele só dá um ok aqui para mim, não deu ainda, deixa eu salvar. Foi, e concluir. E nossa última métrica nesse momento, para as nossas campanhas de tráfego local, é a taxa de mensagens. Taxa de mensagem. A taxa de mensagem eu quero comparar para saber de quantas pessoas estão clicando e estão enviando mensagens para mim. Então vou pegar o somatório dos cliques. Action Link Clicks. Aliás, pegar o somatório das mensagens. Action, Message Conversation Start. E dividir pelo somatório dos cliques. Action Link Clicks. Certo? Então eu quero pegar basicamente nessa porcentagem, eu sempre penso, eu quero pegar o valor menor e dividir pelo valor maior. Qual o valor menor? As mensagens, porque tem menos mensagem do que clique, né? Seria muito bom se toda pessoa que clicasse enviasse mensagem, mas não é assim. Então, para a gente transformar em taxa, basicamente é dividir o valor menor do funil pelo valor maior. Por que é um funil? Porque as pessoas vão ver, vão clicar no anúncio e vão enviar a mensagem. Então, funil, passo a passo. Viu o anúncio, clicou no anúncio, enviou a mensagem, tá? Então você tem que entender isso. A taxa de envio de mensagem, ela é sua mensagem dividido pelo somatório dos seus cliques. Salvar aqui, dar um concluir. Então são essas métricas personalizadas que temos. Se você está um pouco confuso com o somatório aqui das métricas, com o cálculo das métricas, recomendo você acessar o Facebook, ir lá na central de ajuda e ver sempre como é calculado todas as métricas do Facebook.
Feito isso, agora a gente vai ter que transformar essas métricas nas unidades que queremos. Umas são em porcentagem, outras são em real, tá? Então vou vir aqui na minha planilha, olha, quando eu estou passando o mouse aqui, tá vendo a planilhinha que tem, quando eu passo o mouse, fica uma canetinha? Vou clicar nela. Vou expandir um pouco isso aqui, para ficar melhor a nossa visualização. E o que fizemos aqui? O CPC é custo por clique, que é em real. CPM é o custo por 1000 impressões, que também é em real. O CTR é a taxa de cliques, então taxa é em porcentagem. Custo por mensagem é o custo por cada mensagem, então é em real. Taxa de mensagens é a taxa de envio de mensagens. Se é uma taxa, ela é em porcentagem, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, pessoal. Tudo aqui que eu estou fazendo é o Facebook que diz. Eu só estou pegando o que o Facebook diz para mim e refazendo os cálculos aqui dentro do Looker Studio. E eu também vou transformar aqui outra métrica que a gente puxa, métrica padrão, e ela não vem em real, que é o valor investido. Então agora eu vou transformar o valor investido também em um valor monetário, de moeda. Então vou clicar em concluir. E clicou em concluir, o que é que eu gosto de fazer? Só revisar se tá ok. Então eu já tenho uma tabela aqui. O que é que eu vou fazer? Eu só vou arrastar esses dados aqui, olha, CPC, CPM, CTR, custo por mensagem e taxa de mensagem para cá, para a gente ver se não tem nada mirabolante aqui, nada de outro mundo. Então, se você ver o CPC, tá ok, CPM tá ok, CTR também, custo por mensagem, taxa de mensagem. Porque eu sei que tá ok, porque eu vou bater esses dados aqui com o meu Facebook também. Todos esses dados aqui tem lá no meu Facebook. Eu só tô recalculando aqui e quando tiver pronto aqui, eu vou lá no meu Facebook e bater com os dados lá, certo? Então sempre faça isso. Cálculos ok. Agora a gente vai trabalhar no nosso dashboard. Vamos fazer o nosso design aqui. Como a gente quer apresentar esse nosso dashboard para o nosso cliente. Então o primeiro passo que você vai fazer aqui, que eu recomendo você fazer, é você deixar isso com a identidade visual do seu negócio ou a identidade visual de cada cliente. Eu optei, a gente aqui na agência, a gente optou por fazer uma identidade padrão, tá? Uma identidade visual padrão do nosso negócio e fornecer essa identidade para os nossos clientes no dashboard deles. Antes a gente fazia a identidade visual de acordo com cada cliente, só que isso dá muito trabalho, a gente sempre tinha que ficar alterando cores, etc. E a gente abandonou isso. Então hoje temos a identidade visual da nossa empresa e fazemos o dashboard de acordo com a identidade visual da nossa empresa. Aí colocamos o logo lá do nosso cliente, colocamos lá de quem é o dashboard, certo? Então o primeiro passo que você vai fazer aqui, coloca o logo do negócio que você quer fazer e como você quer seguir a identidade visual aqui das suas cores. Então você vai vir aqui em Theme Layout, tá vendo aqui em cima? Theme Layout. Aqui embaixo você vai em extrair tema da imagem, fazer upload do computador. E no meu caso, a minha imagem está aqui na pasta de imagens. Eu vou colocar ela. O logo aqui da nossa empresa, que é a Alps Digital. E ele me dá 3 possibilidades de junção das cores. Ele me dá a primeira que é mais claro. Esse aqui é mais escuro. E a terceira que é um roxinho mais claro, né? Eu sempre vou optar por um relatório mais escuro, porque não cansa os olhos na hora da leitura. Eu sempre vou preferir mais escuro, tá? Mas aí vai de você, vai do seu negócio, do que você quer fazer, tá? Então, feito isso, agora eu adicionei o logo para puxar a identidade visual das cores. Agora eu vou adicionar o logo novamente, mas é para puxarmos, para colocarmos o logo aqui no nosso relatório, certo? Então tenho aqui meu relatório, tem um logo. Primeiro passo do relatório, faça um cabeçalho. Primeira apresentação do relatório é ter um cabeçalho. E vou mostrar aqui uma possibilidade de cabeçalho, tem outras aí, vai de você. Você também pode, se você manja de designer, isso fica bem mais fácil para você. Você pode fazer o design no Photoshop, no Canva, enfim, qualquer outro lugar, exportar esse design e trazer para cá. Então, eu vou mostrar aqui uma das possibilidades de fazer um cabeçalho. Eu venho aqui no formato, aqui em cima, ó, na forma, aqui em cima. Pego uma forma e eu vou pegar esse retângulo aqui. Eu vou fazer um retângulo aqui agora, saindo um pouco do relatório, tá? Saindo do relatório. Feito esse retângulo, eu vou diminuir um pouco ele.
Vou tentar trazer para o centro. A partir do momento que você arrasta, tá vendo umas linhas vermelhas? Ó? Elas vão te orientar. Então agora ela tá me dizendo que eu tô no centro. Agora eu vou editar esse cabeçalho. Como é que eu vou fazer esse cabeçalho? Eu vou editar a cor dele. Eu vou colocar esse roxo aqui, ou o outro. Vou colocar esse roxo aqui. Vou arredondar essas bordas para ficar mais suave. Acho que 30 tá ok. 25. Beleza, arredondei a borda. Vou ampliar só mais um pouquinho. E agora eu posso botar o meu... E agora eu posso botar meu logo aqui. Só que você viu que eu coloquei da cor do meu logo, né? Eu posso basicamente tá da cor do logo. Eu posso alterar, colocar outra cor. Opa. Posso alterar e colocar outra cor aqui. Ou isso aqui que eu acabei de abrir, que eu ia falar posteriormente. E aí escolher uma cor na camada de cores também, tá? Então você escolhe do jeito que você preferir. Você pode ver que meu logo ficou lá atrás. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar nosso logo, clicar com o botão direito e vir aqui na opção de ordenar. E agora a gente vai mover ele adiante. Agora ele veio para frente, tá vendo? Claro, se você vai colocar aqui o logo, eu recomendo você tirar o fundo dele, tá? E colocar ele aqui, se possível. Se não, aqui é uma aula exemplo onde a gente não está se apegando muito a esses detalhes, certo? E se você não quiser, também você não faz. Agora a gente vai colocar aqui nosso título. Eu ampliar um pouquinho mais para fora aqui, você vai entender já já o porquê disso. Logo. E vou colocar um título aqui no meu relatório. Vou colocar o título no meu relatório. Para colocar o título, eu venho aqui em cima, olha, em texto. Coloco aqui em cima o texto e eu vou escrever o título agora. Vou botar um título bem genérico. Relatório Meta Ads. Agora eu vou reordenar esses meus títulos. Esse meu título. Então vou deixar ele no centro, vou deixar ele negrito. Vou colocar outra fonte que eu gosto muito dessa Verdana. Vou selecionar de novo que ele não está funcionando. Vou colocar essa Verdana. Está no centro. Vou colocar em negrito. E vou aumentar ele para um tamanho 44. Beleza. Melhorar isso aqui. Ok. Então tem um relatório Meta Ads. Claro que você vai melhorar isso e fazer de uma maneira bem mais atrativa. Feito isso, tem meu cabeçalho, que é importante para a pessoa, quando bater o olho aqui, ela saber do que esse relatório se trata, certo? Feito o cabeçalho, agora eu vou colocar os meus filtros. Falando em filtro, eu vou já falar essas barras aqui para você, essas barras mais na direita que você está vendo, de dados, propriedades e filtros. Essas barras são os que são onde abre as opções de edição para a gente. Então, eu sempre gosto de tirar essa de filtro, deixar só propriedades e dados. Tá? Então você faça essa modificação e se às vezes não está aparecendo para você, é só clicar aqui do lado também. Agora eu vou adicionar os filtros, como eu estava falando para você. E para adicionar os filtros, eu venho aqui em cima, olha, adicionar controle. Ele me dá várias possibilidades de filtro. Eu vou passar aqui as possibilidades de filtros que eu mais utilizo. Primeiro filtro, sempre o padrão que eu utilizo é o controle de dados. Desculpa, controle de período. Por que o controle de período, Wallace? Porque é onde eu vou controlar o período da minha campanha, tá? Eu preciso disso aqui para quando eu for olhar a minha campanha, eu poder controlar o período dela. E eu selecionando esse período, eu agora posso editar ele também para ficar bonito de acordo com o meu design. Para isso eu venho aqui em propriedades, ó. Venho em estilo. Propriedades estilo. Primeiro eu posso modificar a cor, posso botar a cor lá do meu cabeçalho. Aliás, essa é a cor do meu texto. Essa é a cor do plano de fundo. Posso colocar a cor do meu cabeçalho. Posso aumentar o meu título. Beleza. Posso aumentar aqui, olha, também. Aumentei o cabeçalho, aumentei o título. Vou arredondar a borda. Vou deixar com a borda 10 para suavizar. Não ser algo muito grotesco. E beleza, já tem meu primeiro filtro. Segundo filtro. Segundo filtro que eu gosto muito é o filtro de lista suspensa. O que acontece com esse filtro? Eu posso fazer uma lista suspensa só dos meus filtros de campanha. Então, quando a pessoa clicar aqui, ela pode selecionar apenas campanhas, tá? Então, ela pode vir aqui, digitar hotelaria, que é o que tem aqui já, e selecionar a campanha de hotelaria. E para deixar esse filtro do jeito que eu deixei o anterior,
Eu vou vir no anterior, clicar com o botão direito, colar, clicar em copiar, aliás, desculpa, copiar. Agora eu vou lá no filtro novo, clicar com o botão direito nele e colar apenas o estilo. E ele colou para mim o estilo, tá vendo? É muito legal, né? Aí agora eu posso aumentar ele aqui, ó. A partir do momento que eu aumentar, ele vai deixar a mesma dimensão do outro filtro. Eu deixo um espaçamento aqui praticamente igual. Então esses são os meus dois filtros iniciais. Eu acho que não tá do mesmo tamanho, mas a gente iguala aqui, olha. Pode aumentar, tá ok. Vou trazer mais para cá. Agora deixa eu trazer ele no meio aqui, olha. Já me orienta no meio. O Looker Studio ele te orienta demais. Então você, por favor, não deixe nada torto aqui, porque fica um pouquinho feio, né? Então, colocados os meus primeiros dois filtros, agora eu vou colocar outros dois filtros. Que é o filtro avançado. O que é esse filtro avançado? Eu posso fazer um filtro avançado para minha campanha, o meu conjunto e meu anúncio. Então, se em algum momento eu quiser pesquisar uma campanha específica, eu vou vir aqui no meu filtro de campanha, onde ele vai modificar todo o relatório, certo? Então, do mesmo jeito que eu fiz no filtro anterior, eu vou copiar ele, colar apenas o estilo e deixar ele igualzinho aos meus outros dois filtros. Eu vou colocar aqui. Vou diminuir, vou clicar nele, diminuir o texto nele em estilo aqui, olha. Vou diminuir o texto. Ok, tá melhor assim. Eu geralmente deixei ele um pouquinho maior mesmo, tá? Porque aqui são campos de texto. E eu vou modificar ele, eu vou tirar ele de igual para contém. Por quê? Se eu colocar ele igual, eu vou ter que escrever do mesmo jeito que está lá na minha campanha. Eu não quero isso, eu só quero que contenha. Então, se eu quero pesquisar uma campanha de Instagram, eu digito só Instagram. Se eu quiser pesquisar uma campanha específica Dia das Mães, eu digito Dia das Mães. Uma campanha de final de ano, eu digito lá Natal ou Ano Novo, certo? Aí esse é meu tipo de filtro aqui, que é um filtro de um controle avançado, um filtro mais avançado. E o meu segundo filtro, aliás, desculpa, o quarto filtro que eu coloco, é um removedor de filtro, tá? Esses são os filtros que eu mais utilizo no momento. Então eu coloco aqui um botão, e esse botão vai ter a ação de remover o filtro. Então eu clico nele aqui, coloco uma ação de relatório, e a ação dele é redefinir filtros. Aí eu venho no texto, coloco remover filtros. Por quê? Muitas vezes você faz 4, 3 filtros aqui, 2 filtros, quer remover, e não precisa remover um por um. Você pode remover depois só clicando nesse botão. E agora você pode aplicar, copiar ele aqui, colar especial, ver se ele cola. Colou, olha, perfeitamente. Então você só vai redimensionar aqui para deixar retinho. Beleza, esses são os primeiros filtros que temos. Se você quiser deixar também tamanhos iguais aqui, você deixa. Então temos os nossos primeiros filtros. Filtros ok, agora vamos adicionar os dados. Para adicionar os dados, o que a gente vai fazer? Temos a nossa primeira tabela padrão. Para adicionar os dados, agora é só clicar na tabela, como eu cliquei aqui, e vamos aqui em gráfico, que abriu aqui para a gente. Gráfico. Ele abriu várias opções de gráficos para o nosso dashboard. A primeira opção que eu sempre utilizo é essa aqui, de visão geral. Então vou transformar essa minha tabela em visão geral agora. Vou diminuir um pouco. E agora eu vou editar esse meu dado aqui de visão geral. Olha, se você está gostando desse vídeo, quer aprender a fundo como fazer isso, mas você não tem tempo e quer uma equipe especializada para fazer esses relatórios para o seu negócio, tem minha equipe e minha empresa chamada Alps Digital, que podemos fazer relatórios como esse para o seu negócio, para a sua empresa ou para os seus clientes também. Então, quer entender como funciona o nosso serviço? É só clicar no link do meu WhatsApp que vai estar aqui abaixo na descrição, entrar em contato comigo que eu vou te atender, saber da sua necessidade e possivelmente vamos fechar uma parceria aí muito longa, certo? Então, vamos voltar para o vídeo. Eu vou editar onde? Aqui embaixo. Então, dimensão da minha visão geral. Preste atenção nisso. Dimensão da visão geral, ela sempre vai ser de data. Do mesmo jeito aqui em campaign name, olha, que é o filtro avançado, o controle, você pode mudar para o controle de add set name, o controle de campaign name e o controle de add name, que é o de anúncio, tá? De campanha, conjunto ou anúncio. E para mudar, é só você habilitar os dados aqui, olha.
do lado direito, você vai habilitar os dados e você vai arrastar para cá o Set Name, Campaign Name ou o Add Name. Por padrão, eu sempre deixo o Campaign Name, certo? Aí você pode fazer outros filtros e trabalhar do jeito que você imagina. Vamos voltar aqui para a nossa visão geral. E primeiro passo, como eu disse, dimensão do período, dimensão sempre data, tá? Dimensão dos dados que você vai colocar aqui é data, porque se você não colocar data, o filtro que você vai aplicar posteriormente de período não vai funcionar. Então, com esse filtro de data aplicado, você vai vir aqui e vai adicionar o dado de métrica que você quer definir. Então ele está me dando aqui o Record Count. O que é o Record Count aqui no Looker Studio? Toda a planilha que você adicionar vai vir com o Record Count. O que é isso? O Record Count é o somatório. Então basicamente ele vai somar todas as linhas. Então ele está me dando aqui que eu tenho 586 linhas. Se eu vim aqui na minha planilha e ver quantas linhas eu tenho, ele vai me dar 587 porque ele está contando com o cabeçalho. Então o Record Count, ele tira o cabeçalho e dá 586 linhas, porque se a gente tirar a linha do cabeçalho, eu tenho 586, tá? Então o Record Count, ele é uma métrica que vai vir em todos os seus relatórios. Aqui, nesses relatórios de Looker Studio, do Meta Ads para negócio local, dificilmente a gente vai utilizar o Record Count, porque a gente não tem para que passar o número de linhas que a gente vai ter aqui no nosso relatório, certo? Então eu vou tirar o Record Count e vou colocar primeira métrica, valor investido. Então, eu posso selecionar ele aqui, digitar Spend, First Amount Spend, que é o valor investido que traz aqui para mim esse dado, que é a métrica que traz para mim esse dado do valor investido. Claro, novamente, se você está filtrando por outro lugar, a nomenclatura da sua extração de dado pode ser diferente da minha, certo? Só isso aqui que muda, de resto é a mesma coisa. Então, vou selecionar aqui, primeiro passo, eu vou renomear. Vou colocar investimento. Renomeando, eu venho aqui embaixo e poderia adicionar um filtro. O que é esse filtro? Lembra que eu disse a você na aula de Extract, que se você assistir a aula de extração de dados, você não faz o filtro na extração, você exporta tudo e pode fazer o filtro aqui dentro do dashboard. Então você pode vir aqui e adicionar filtro e vamos supor que você tem uma campanha de Instagram e quer colocar só ela aqui no seu dashboard. A campanha de captação de seguidores. Então você vai pegar aqui o nome, você vai incluir, tá? Se você quiser excluir do filtro, é excluir. No nosso caso a gente quer incluir. Selecionar campo, você vai selecionar o campo que é o Campaign Name, que é o nome da sua campanha. Selecionar a condição. A condição é que o nome da campanha contenha Instagram. E você vai salvar. Feito isso, ele vai fazer o filtro para você. No meu caso, eu não tenho nenhuma campanha de Instagram. Então, eu posso tirar esse filtro, certo? Então, se você quiser algum filtro, você vai fazer aqui. Se você não quiser um filtro, segue o jogo agora como a gente vai fazer. Feito isso, vou vir aqui em estilo. Em estilo, agora eu vou deixar essa minha métrica mais bonita. Primeiro passo, eu posso compactar o número. Eu não gosto muito de compactar, eu deixo realmente cada centavo para o cliente ver. Certo? Precisão decimal do meu jeito você pode tirar também. Eu geralmente deixo a precisão decimal padrão, que é de 2 decimais. Dados ausentes, eu deixo isso aqui como tá. E o rótulo, eu posso vir aqui e mudar a cor. Eu geralmente deixo branco nos relatórios quando é mais escuro. Tamanho, eu geralmente deixo um 30, 36, que é um tamanho legal. Fonte, a fonte você pode alterar também. Pode botar a Verdana, certo? E como o campo vai estar. Se vai estar no meio, na lateral esquerda ou na lateral direita. Eu sempre deixo ambos. Aliás, o trio, né? São 3 possibilidades aqui, todos no meio. Segundo plano da borda. Eu sempre altero, geralmente para a cor do meu cabeçalho também. Então, alterei aqui. Arredondamento das bordas. Arredondo também, coloco um 10 mais ou menos para arredondar a borda. Posso colocar uma bordinha mais acentuada, com uma cor mais branca aqui, olha, tá vendo? Aí fica da sua preferência. Posso agora também modificar melhor o espaçamento aqui do meu texto, da minha métrica. Então, se eu vim aqui para a esquerda, olha, e diminuir, ele vai mais para a esquerda.
eu vim para a direita e diminuir, ele vai mais para a direita, tá? Se eu aumentar, ele vai para a direção oposta. Eu geralmente sempre vou modificar essa parte superior e vou aumentar para ele ir mais para baixo. Coloquei aqui 24, agora ele está bem centralizado, tá vendo? Eu posso aumentar um pouco ou não. Esse tamanho aqui já está bem suficiente para minha métrica. Feito isso, minha métrica está aqui bacaninha. Aliás, tem uma coisa a mais que podemos adicionar, que é a sombra na borda. Ele fica tipo um sombreado lá atrás, que dá o efeito de que a métrica está meio que saindo do papel. É bem legal, é um efeito bem sutil mesmo, mas é legal ter. Tendo a minha primeira métrica feita, agora eu só vou copiar e colar. Copiar e colar isso aqui. Deixa um espaçamento saudável aqui entre elas, tá? Nem muito longe, nem muito colado. Espaçamento simples. E vou colocar o meu outro dado. Então, eu coloquei primeiro o investimento. O que eu posso colocar mais aqui? Impressões. Então, para modificar a minha métrica, eu venho aqui, olha, tá aberto as propriedades, tá vendo? Tem que estar aberto as propriedades. Vou achar a métrica que eu quero arrastar para cá. Impressões, olha, e puxar. E puxar para cá. Sempre é em métrica, tá, pessoal? É na métrica, não vai fazer isso na data. Já impressões, eu não gosto de ter casa decimal. Não tem para quê. Não tem como alcançar 1,5 pessoas, 1,5 impressões. Então, eu sempre deixo sem casa decimal. Certo? Agora eu vou copiar e colar de novo. Agora aqui é só copiar e colar. É maravilha. Impressão, agora eu coloco cliques. Eu considero isso aqui um funil, tá, pessoal? Investimento, impressão. Agora eu vou colocar cliques, que é o action. Link clica aqui para mim. Vou copiar e colar. Agora eu vou colocar o CPC, que é o custo por clique. Ele me deu o meu CPC aqui, o custo por clique. Agora eu vou copiar todas essas métricas, colar e arrastar para baixo. Feito isso, vou modificar todas as outras também. Então depois de CPC, o que eu coloco é o CTR. Minha métrica em CTR, 0,38%. Agora eu coloco mensagens. Custo por mensagem. E eu coloco também a taxa de mensagens. Então eu tenho aqui agora todas as minhas métricas fundamentais de resumo para o meu cliente bater o olho aqui. Ele vê o resumo dessa minha campanha. Eu só vou passando aqui, renomeando, porque tá tudo em inglês. Agora eu vou renomear para ficar tudo padrão português. Clique no link. CPC já é o CPC mesmo, CTR. Action, Message Conversation, eu coloco só mensagens. Custo por mensagem e taxa de mensagem. Então, métricas feitas, renomeadas. Tá maravilhoso esse nosso resumo. Segundo passo, vamos adicionar agora nossos essenciais gráficos, seja um gráfico de tabela com linha, seja um gráfico de coluna com linha, seja um gráfico agora pizza. É o que a gente vai adicionar para o cliente ter mais possibilidades, para nós também termos mais possibilidades de avaliação do nosso dashboard. E para darmos continuidade aqui, você pode observar que o nosso dashboard já está limitado, né? Então a gente vai ter que aumentar esse nosso dashboard. Para aumentar, o que a gente pode fazer aqui? Você vai clicar com o botão direito em um campo vazio do dashboard. Vai vir aqui em configurações da página. Vai vir em estilo. E você vai aumentar essa altura aqui. Eu vou colocar uma altura de 2000 pixels. Ele aumentou muito aqui para mim, tá vendo? Você pode também aumentar a largura do seu relatório. Então posso sair de 1200 para no máximo na largura 2000 pixels. Aí com base nisso você vai ver qual a melhor maneira que você gosta de enviar para o seu cliente, que é um relatório um pouco mais na vertical ou um relatório mais na horizontal. Aí você que decide como você vai enviar. Eu geralmente gosto de relatórios mais na vertical. Então vou deixar o pixel padrão 1200 pixels aqui na largura e na altura 2000 pixels. Eu vou adicionar agora um gráfico de coluna com linha. O que eu vou fazer para adicionar esse gráfico coluna com linha? Eu geralmente gosto de copiar esse gráfico inicial que a gente tem de resumo. E agora eu vou vir aqui, olha, em gráficos aqui em cima. Vindo em gráficos, eu vou
selecionar meu gráfico de coluna com linha. Cadê esse gráfico? Coluna com linha. Agora eu só vou ampliar esse meu dado aqui. Preste bem atenção que eu sempre vou deixar bordas nas laterais. Isso é mais questão de design, que os designers chamam de zona de descanso, né, da leitura. Porque se eu deixar assim, ó, muito junto, você concorda comigo que fica uma leitura ruim? Não fica legal. Eu não gosto de ler um livro quando tem todas as letras bem juntinhas assim das bordas. Então, isso é uma questão de design, de descanso das bordas, tá? Claro que um designer, se você é designer, desculpe se eu tô falando besteira, você pode explicar melhor aqui nos comentários aqui embaixo. Então, feito isso, você pode notar que tá meio feio, né? Isso aqui, tipo, essa cor não tá legal para uma análise desse tamanho aqui, com um relatório, um gráfico em coluna com linha. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar os dados que a gente quer avaliar aqui. Nesse primeiro gráfico de coluna com linha, o que que eu gosto de colocar? Primeiro, dimensão, sempre em data. Eu falei para você, dimensão em data. E a segunda dimensão você também vai transformar em data, tá? Que é essa dimensão aqui de baixo, olha. Agora você vai ver. Tá vendo a dimensão aqui de baixo, olha, de dia? Sempre transforma em data, certo? Agora você vai modificar as métricas. As métricas que eu quero avaliar aqui, nesse caso, eu vou mostrar para o cliente quantas mensagens chegaram por dia e o custo por mensagem. Então vou colocar aqui o Action Message Conversation e o custo por mensagem. E o custo por mensagem, tá? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar a mensagem em coluna e o custo por mensagem em linha. Eu acho mais interessante, mas isso é do jeito que eu gosto de avaliar, tá? Você avalia do jeito que você prefere. Agora eu vou só renomear aqui. Renomeado, eu vou vir um pouco mais embaixo e você, preste atenção nisso que eu vou falar, você vai ativar o cruzamento de filtros. Por que você vai ativar o cruzamento de filtro? Com o cruzamento de filtro ativado, você vai poder vir aqui, olha, e selecionar o dia 7. Quando você clicar no dia 7, vá lá, ele filtrou apenas o dia 7. Isso aqui é magnífico. Já se você deixar isso desativado, o seu cliente não vai poder fazer isso, você também não vai poder fazer isso, certo? Então, deixe o cruzamento de filtro ativado, ok? E para você sair aqui do filtro, se você vê meu mouse acompanhando, olha, tem a setinha aqui de redefinir. Você vai clicar nela, certo? Agora vamos melhorar o design desse gráfico aqui que não tá legal. Vamos aqui em estilo. Em estilo, ele me dá a cor da linha 1, que eu vou deixar a linha 1 assim mesmo, não tá feio. Aliás, eu vou deixar a linha 1 da cor do meu gráfico aqui, do fundo do meu gráfico. A coluna, eu vou deixar esse roxinho um pouco mais escuro. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, vou lá embaixo mesmo, e vou remover o segundo plano da borda e vou deixar ele transparente. Olha como ficou bem mais interessante de ler esse dado aqui, né? Então ficou bem melhor mesmo. O que eu gosto de fazer também? Eu sempre vou tirar essas linhas aqui, olha. Tá vendo essas linhas em cinza, um pouco mais claro? Eu não gosto dessas linhas de referência, tá? Essas linhas de grade. Se você gosta, aí você pode deixar. Então vem aqui em grade, olha. Nessa segunda opção aqui, cor da grade e deixar ela transparente. Olha, para mim fica muito mais clean, muito mais limpo, tá? Eu prefiro assim. E você pode, novamente, ir um pouco mais lá em cima. Olhar primeiro porque estava me incomodando um pouco. Na parte de linha, o que eu gosto de colocar? Eu gosto de eximir os pontos, tá? Eu gosto também de colocar o rótulo dos dados. Você também pode colocar assim. Se ficar muito confuso, aí eu posso tirar. Se ficar confuso demais. Se não, você pode deixar como tá. Eixo, você pode escolher que a representação desse eixo possa ser na esquerda ou na direita, tá? Você pode escolher os dois. Eu sempre coloco os dois. Então, independente que seja, um vai para a esquerda e outro vai para a direita. Aí você escolhe qual o melhor eixo que você vai colocar cada dado. Vamos supor que esse primeiro, que é o de linha é o custo por mensagem, eu vou colocar no eixo da direita, tá? E o outro que é em barra, eu vou colocar no eixo da esquerda, que é o eixo que já tá, ok? Você pode ver agora que a barra com a linha tá muito parecido, né? As cores, então eu posso mudar aqui também. Eu posso deixar a linha, que eu gosto muito também de fazer isso, deixar a linha em branco.
fica bem mais, mais clean a leitura. E eu deixo a linha um pouco maior, deixo ela em 3 aqui, olha. Tá vendo que ela ficou maior? Você também pode colocar a linha em tracejar de ponto, olha, fica bem bacana também. Você pode colocar travessão longo, como você preferir que seja o seu design. Eu geralmente deixo sólida, tá? Então, feito isso, agora eu posso deixar um pouco mais expandido para cá. E eu já tenho essa análise aqui que meu cliente pode fazer. Agora, eu posso também modificar como vai estar minha data aqui embaixo. Como assim? Eu venho aqui, olha, em dimensão, tá vendo? Em date? Eu venho aqui em título do dado, título da data, aliás, tipo do dado, data e hora, e eu posso colocar outra data, tipo, eu posso colocar só o mês. Só o mês, se eu quiser avaliar o mês. No nosso caso, a gente quer avaliar por dia mesmo. A gente pode encontrar outra possibilidade, tipo mês e dia, que ficou bem melhor do que estava anteriormente. Então você pode variar aqui de acordo de que maneira você quer visualizar, mostrar essa visualização para o seu cliente e visualizar também, certo? Do mesmo jeito, eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho também essa nossa letra. A gente pode vir aqui, olha, um pouco aqui embaixo, e tem o tamanho do título, eu posso aumentar um pouco para 14 aqui, olha, um título bem mais interessante para a gente ler. Então, essa é a nossa segunda opção de gráfico que a gente pode fazer aqui, certo? Vamos fazer outro gráfico agora, que é o gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, a gente pode avaliar, por exemplo, os criativos de melhor resultado e os conjuntos de melhor resultado. Então esse gráfico eu vou fazer de outra maneira para você entender. Eu vou vir aqui em adicionar um gráfico, olha, aqui em cima, e vou adicionar o gráfico de pizza com rosca, que para mim é o melhor gráfico que tem. Eu acho que o gráfico de pizza completo não fica muito legal, não. Então, nesse gráfico de pizza, vou aumentar ele aqui. E o que eu gosto de fazer aqui? Eu vou mostrar para o meu cliente apenas primeiro os públicos que melhor performaram. Então, vou vir aqui em dimensão. Olha, a dimensão nesse caso não é mais data. Essa dimensão aqui, a dimensão do período é data, tá? Já essa dimensão aqui de baixo, eu vou alterar para o headset name. Coloquei o headset name, aí ele já me mostrou aqui os públicos, tá vendo? E ele me mostra os públicos que me deram mais resultado. Em mensagens, que a métrica aqui ainda continua a métrica de mensagem, certo? Então, feito isso, cruzamento de filtro sempre ativo para quando a gente selecionar fazer o filtro. Eu vou vir aqui em estilo. Em estilo, agora o que eu posso fazer? Olha o que eu acho bacana. É que eu tiro esse carnaval aqui de cores. Eu gosto de fazer assim, tá? Não significa que você tem que seguir dessa mesma maneira. E eu coloco uma cor única. Aí nessa cor única fica como se fosse um cromatismo, tá vendo? Ele vai da cor mais escura até a mais clara com menos resultado. Então eu gosto de fazer isso, tá? Aí eu venho aqui e altero a cor para ficar mais parecido com a cor padrão do meu relatório, tá? Deixa eu alterar para outra cor que fica melhor. Aqui. Então tem os meus conjuntos. Eu vou copiar e colar. E vou fazer, por exemplo, os meus criativos aqui agora. Para fazer o do criativo, eu puxo aqui como uma métrica de add name. Então eu vou vir aqui em configuração de novo, dimensão e puxar o add name. Ele me fornece o criativo de melhor resultado. Feito isso, eu só alterei o criativo mesmo. A métrica que eu estava, a métrica de dimensão que eu queria puxar. Agora eu seleciono os dois e diminuo os dois, só para deixar eles mais organizados aqui. Eu posso levar um pouquinho mais para um lado e outro um pouquinho mais para o outro lado. Preste atenção aqui. Se eu quiser colocar o meu gráfico de um lado para o outro, eu não vou mexer só na seta do teclado. Tá vendo que ele me dá um espaçamento muito longo mesmo? Não acho isso legal. Então, se você quer dar espaçamentos curtinhos e pequenininhos, você vai clicar no Shift e vai clicar no lado. Olha, tá vendo que tá se mexendo bem pouquinho? Como se fosse um frame a cada segundo. Para baixo e para cima. Clicando no Shift, tá? Aí você tem um direcionamento bem mais assertivo aqui dos seus gráficos, certo? Então, ok. Agora vamos adicionar um outro gráfico para uma outra análise, que é um gráfico de coluna, só que em vez de ser na vertical, a gente vai adicionar na horizontal, para a gente mostrar para o cliente de onde está vindo mais resultado, se é do Instagram, do Facebook, e se é do feed, dos stories ou do Reels, por exemplo. Para isso eu vou aumentar de novo o meu relatório. Vou vir aqui, olha, vou
aumentar a altura para 3000. Aumentei mais 1000 pixels. Eu acredito que vai ser o suficiente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em adicionar gráfico novamente. Vou colocar o meu gráfico em barras, tá? Eu chamo coluna às vezes porque para mim dá no mesmo. Gráfico em barras ou coluna. Vou aumentar ele aqui. E vou colocar os dados que eu quero. Quais os dados que eu quero? Eu quero que essa segunda dimensão, a dimensão do período novamente é a data, tá? Mas a segunda dimensão, ela seja a dimensão de platform position. Aliás, publish plataforma eu quero levar primeiro. Eu quero mostrar para o cliente o que está dando mais mensagem, se é Instagram ou Facebook. Então, aqui, olha, para melhorar essa dimensão, o que você pode fazer? Eu vou dar um zoom aqui, você vai passar o mouse, olha. Quando ele ficar essas duas barras com a setinha apontando uma para cada lado, você vai poder mexer para alterar essa dimensão, olha. Então você pode fazer essa edição também. Feito isso, eu quero a métrica de mensagem mesmo, que é o Action Message Started. E eu vou alterar como? Novamente vou vir aqui em estilo. Vou colocar a cor que está mais padrão no meu relatório. Vou um pouco aqui para baixo e vou tirar essa minha grade. Novamente, eu não gosto dessa grade, como disse a você. Vou aumentar minha fonte para 16, o mais legal. E vou adicionar também, mais o que aqui? Eu vou adicionar, ele me mostre o rótulo de dados. Então ele vai me mostrar o rótulo de dados aqui. E vou aumentar o rótulo de dados também, para que seja mais ou menos 16. Certo? Então ele está me mostrando o rótulo de dados e está me mostrando a métrica. Agora eu só vou renomear essa minha métrica aqui, que é a mensagens. Feito isso, eu vou copiar e colar esse gráfico. Vou colocar na lateral novamente. E agora eu vou alterar de Platform Position para Publish. Aliás, eu vou alterar de Publish Platform, que é a que eu coloquei, para Platform Position. E agora ele vai me dar a posição. Olha que bacana aqui. Se você ainda não viu essa possibilidade, recomendo demais você fazer. E agora ele me fala aqui onde vieram as mensagens. Foi dos Stories, do Feed, do Reels, do Reels do Facebook, dos Stories do Facebook. Ele me mostra tudo isso. Então vou selecionar tudo. Vou só ajeitar esses meus gráficos. Colocar um pouquinho mais no centro. Aumentar um pouquinho só. Ok. Então olha como nosso relatório tá completinho. Eu vou colocar agora no modo leitura para a gente poder visualizar essa coisa linda. Olha, nosso cabeçalho, você viu que eu deixei ele passando aqui intencionalmente no início, olha, pra ele dar esse efeito de um pouco cortado, como se estivesse entrando junto, né? Não sei bem o nome desse efeito. Então aqui a gente tem o nosso período, campaign name, temos os filtros, temos o resumo da visão geral, temos o custo de mensagens por dia, temos os melhores públicos, os melhores criativos, e aqui temos também as posições que mais dão resultado, né, da plataforma e nas plataformas. Agora eu vou adicionar o meu último dado, que é uma tabela. Então eu vou adicionar uma tabela para o meu cliente poder ver também os criativos que estão dando mais resultado. Então vou adicionar aqui, olha, adicionar um gráfico, vou adicionar uma tabela, que é uma tabela com mapa de calor. Eu gosto bastante dela. Já vou aumentar essa minha tabela. Tá bacana. E essa tabela com mapa de calor, muito simples. Eu vou adicionar aqui os dados que eu quero mostrar na tabela. Que a tabela, basicamente, ela funciona como uma planilha, né? Muito simples também o funcionamento da tabela. Só que aqui a gente vai deixar ela o mais atrativo possível. Primeiro dado, dimensão do período, sempre data. Só que a dimensão que a gente quer mostrar aqui na tabela não é publish plataforma. A dimensão que a gente quer mostrar é o add name, que é nosso criativo. É a dimensão que a gente quer mostrar. Colocando a dimensão, agora a gente vai colocar as nossas métricas. Quais as métricas que queremos mostrar para o cliente? Aí você tem que avaliar também o que você quer mostrar para o seu cliente. Eu gosto de colocar o valor investido. Eu gosto de colocar o custo por clique.
Eu gosto de colocar o CTR também. Eu gosto de colocar mensagens, custo por mensagem e taxa de mensagens. Eu gosto de colocar todas essas métricas para o cliente ver, ok? Colocadas as métricas, sempre adicione aqui embaixo o cruzamento de filtro, tá? Se tiver desativado, preste atenção para quando você fizer os filtros não se perderem. Vou aumentar mais. Só que isso aqui, você concorda comigo que tá feio pra caramba? Agora a gente vai melhorar o design. Então vou vir aqui em estilo, olha. Vindo em estilo, primeiro passo que a gente vai fazer é tirar, eu não gosto, o número de linhas. Tira o número de linhas, não tem pra que isso. Certo? E você pode ir de um a um aqui pra saber o que significa cada coisa também, né? Você pode mostrar o cabeçalho, ou tirar o cabeçalho, eu sempre deixo o cabeçalho pra gente poder se orientar melhor. Título do cabeçalho, qual é o tamanho? Você pode deixar um 18, por exemplo, tá? Eu geralmente deixo um pouquinho menor do que os dados abaixo, porque ele já é um título que fica grande. Então coloque em 16, mais ou menos. Formato do texto, que é a fonte, você também pode alterar. Eu vou colocar a Verdana. Cor da tabela. Aí você pode alterar a cor do cabeçalho, você pode deixar transparente, da cor que você imaginar. Eu vou deixar a nossa cor padrão aqui desse roxo, tá? E os dados abaixo, eu geralmente deixo em 14. Eu deixo 14, aliás, 14 ou 16, depende de como ficar a distribuição aqui para mim. Dificilmente eu vou sair desses números, que eu acredito que já são números que dá para enxergar muito bem os dados. Feito isso, o que eu modifico a mais aqui? Eu gosto de colocar as dimensões, aliás, a primeira dimensão eu coloco ela da esquerda para a direita mesmo, que é a dimensão de texto, mas as outras eu gosto de deixá-las no centro, justamente para evitar uma má leitura, certo? Então, todos eu vou colocar no centro. E claro que todos eu vou alterar a cor, né? Vou sair desse carnaval. Então, geralmente eu deixo tudo a mesma cor, tá? Eu não deixo um carnaval assim, porque eu não acho legal. Eu não acho legal mostrar os dados assim em cada cor diferente, já que o mapa de calor ele vai mostrar pra gente qual, em cada métrica, qual foi o criativo que deu mais resultado. Então, só altera as cores aqui. Feito isso, você pode ver que ainda está feio, porque os nossos dados estão com a dimensão torta, com as dimensões tortas, né? Um está aparecendo mais, outro não. Agora a gente volta em configuração e vai renomear. Então, o de mensagem, eu vou colocar só mensagens. O de investimento, investimento. CPC, CTR, ok. Action Conversation, Message Start, está duplicado aqui, então vou tirar. Push for mensagem ok, taxa de mensagem ok. Ainda assim, está desproporcional. O que você vai fazer? Preste atenção nessa dica. Você vai clicar com o botão direito, você vai vir em redimensionar a coluna e vai ajustar todos os dados. Agora você pode ver que os dados ficaram mais ajustados, tá? Mesmo assim, ficou um pouquinho ainda desproporcional. Aí o que você pode fazer se ainda está desproporcional? Você pode aumentar o seu relatório, tá? Posso vir aqui em configuração da página atual. Vou aumentar um pouquinho o relatório para 1400. Já que ele esticou, aí você vai selecionar tudo. Opa, você vai selecionar tudo aqui. Selecionei errado. E vai aumentar o seu relatório. Você também pode fazer isso, tá? Só que tem que ter cuidado para aumentar de uma maneira certa, onde não fique tão desproporcional. Aí, já que eu aumentei na lateral, eu vou aumentar ele agora também na vertical. Vou colocar 6.000. Ah, uma coisa que eu acabei não falando, na vertical, na altura, eu não sei se tem um limite, porque eu já coloquei vários limites aqui. Eu não sei se tem limite de tamanho, só sei que tem um limite na largura, tá? Então, eu vou vir um pouco para baixo, olha. Para cima, tá ok agora. Então, aumentei um pouco meu relatório, tá uma leitura mais agradável, olha. Meus dados aqui estão distribuídos de uma maneira melhor. Eu só vou adicionar uma bordinha aqui na minha tabela para ficar melhor. Então, eu vou vir lá embaixo, na opção de borda, eu vou adicionar uma sombra. E na borda, eu vou adicionar a borda branquinha. Beleza. Ficou mais acessível. Ah, e vou arredondar um pouquinho a borda também.
Eu vou arredondar um pouquinho a borda. Colocar um 10. Bom, agora ficou mais agradável a leitura, certo? E tá faltando uma coisinha aqui, que é a cereja do bolo. Eu não adicionei, que é na dimensão. Eu vou adicionar a dimensão de Instagram Permate Link. Tá de novo. Instagram Permate Link. E você vai redimensionar de novo, tá? Redimensionar e ajustar os dados. Agora sim. Ele me fornece o link aqui. Então, o seu cliente vai chegar aqui e pode vir aqui nas mensagens, tá vendo? E clicar no link. Quando ele clicar no link, ele vai ser redirecionado para o Instagram e vai mostrar para você o criativo que, para você e para o seu cliente, o criativo que deu resultado. Olha como isso é incrível. E agora, vamos só dar um overview final aqui. Eu vou reduzir o meu relatório. Colocar 5.000, acho que já vai. 4.500. O grande, deixa eu colocar 4.000. Eu aumentei demais. Vou colocar 3.500. Beleza, 3.500 já ficou bacana. Agora eu vou visualizar e colocar no modo leitura. Olha como nosso relatório ficou bem agradável. Aí o que você pode fazer ainda para melhorar o seu relatório e melhorar o entendimento do seu cliente aqui dentro. Você vai colocar títulos. Então vou copiar aqui esse título principal de relatório do Meta Ads. Copiar e colar. Vou trazer ele aqui para baixo. Vou diminuir ele. Ele está como título de cabeçalho. Vou diminuir ele. Vou colocar aqui, tá bacana. Colocar visão geral. São esses dados gerais aqui. Visão geral. Agora eu vou copiar e colar de novo. Ctrl+C, Ctrl+V. Se o Ctrl+C, Ctrl+V deu erro, que muitas vezes vai dar aqui no Looker Studio, você vai copiar e colar normalmente, tá? Com os botões. Aí vem aqui embaixo também, olha. Coloca gasto, resultado por dia. Resultado por dia. Agora você cola novamente. Arrasta para baixo, tá? Eu geralmente seleciono e arrasto com a seta para baixo. Vou diminuir aqui para não ficar tão feio. Grande. Resultado por dia. Agora você pode modificar aqui, olha. Para ele ficar mais localizado à esquerda. Então você pode colocar públicos. Copiar. Colar aqui. Aqui você pode colocar criativos. Então vê que isso aqui faz uma diferença muito grande em como o seu cliente vai ler dados. Eu vou colar aqui novamente. Se der algum erro, pode dar um Ctrl+Z, tá, pessoal? Se der um erro, pode dar um Ctrl+Z que vai voltar. Aqui eu vou colocar a plataforma. Copiar. Colar aqui. Ele colou lá em cima para apagar. Posicionamento na plataforma. Do lado. Aqui eu vou colocar a minha tabela um pouco mais para baixo. Vou colocar título. Errado. Baixo aqui. Arrastar ele. E agora eu vou colocar aqui meu último, que é desempenho dos criativos. Gosto de deixar assim. Agora vamos para o modo leitura novamente e revisar. Então temos o nosso dashboard completinho aqui, já para você sair dessa aula copiando isso aqui que eu acabei de falar para você, porque eu não vou dar template para você fazer isso aqui, mas se você quiser entender melhor como fazer e como a gente pode fazer para você,
você entra em contato com a gente também, certo? Mas agora você já aprendeu a fazer um dashboard do jeito que você pode fazer, personalizado para o seu cliente. Então isso aqui vai mudar o jogo do seu negócio, pode acreditar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, foi um vídeo um pouco longo, mas eu acredito que foi um vídeo de muito valor. Até a próxima aula, tamo junto.